Eles a chamavam de a tartaruga. Eles zombavam de seus sapatos ortopédicos, seu cabelo grisalho e o baque rítmico pesado de seu mancar que ecoava pelos corredores do hospital. Para o arrogante chefe de residentes, Dr. Preston Hayes, a enfermeira Meredith Sullivan era apenas um obstáculo, uma relíquia do passado. Diminuindo seu pronto-socorro perfeito, ele tentou forçá-la à aposentadoria precoce. Ele a humilhava diariamente. Mas o Dr. Hayes não sabia que a perna de que ele ria não havia sido ferida em um acidente de carro ou uma queda. Ela foi estilhaçada no Vale de Korangal enquanto protegia um Navy SEAL de fogo de morteiro. Ele não sabia que estava zombando de uma lenda até o dia em que o comandante entrou. O som era inconfundível. Baque, arrasto, baque, arrasto. Era o metrônomo da unidade de trauma da ala oeste no Hospital Gerald Providence, em Seattle. Era o som de Meredith Sullivan vindo pelo corredor. Meredith tinha 54, embora as linhas profundas gravadas ao redor de seus olhos e o conjunto permanente de sua mandíbula a faziam parecer mais velha. Ela vestia uniformes que eram um tamanho muito grande, talvez para esconder a órtese rígida amarrada em sua coxa esquerda, e sapatos ortopédicos que pareciam tijolos pretos comparados aos tênis elegantes e coloridos usados pelas enfermeiras mais jovens. Para os pacientes, ela era um anjo. Suas mãos, calejadas e cicatrizadas, eram as mais firmes do hospital. Ela podia encontrar uma veia em um viciado desidratado quando a máquina de ultrassom falhava. Ela podia acalmar uma criança aterrorizada com uma melodia cantarolada que soava vagamente gaélica. Mas para a nova equipe ambiciosa, especificamente o Dr. Preston Hayes, ela era uma responsabilidade. Acelere o passo, Meredith. Estamos salvando vidas, não fazendo um passeio de domingo. O Dr. Hayes estalou, sem levantar os olhos de seu iPad, enquanto Meredith manobrava um carrinho pesado de bolsas de soro fisiológico em direção à cama 6. O Dr. Hayes tinha 32, um prodígio de Yale com dentes perfeitos, cortes de cabelo caros e um ego que mal cabia pelas portas duplas. Ele tinha sido recentemente nomeado chefe de residentes, uma posição que ele brandia como um porrete. Ele desprezava a ineficiência e, para ele, Meredith Sullivan era a definição de ineficiente. Eu tenho os fluidos, doutor, Meredith disse suavemente. Sua voz era rouca, baixa e desprovida de irritação. Ela estava acostumada a homens como Hayes. Ela tinha visto garotos como ele antes, verdes, barulhentos e convencidos de que eram imortais. Você levou 4 minutos. Hayes checou seu relógio, suspirando teatralmente para o benefício dos 3 internos, seguindo-o como patinhos. A enfermeira Chloe teria estado aqui em 2. Eficiência é a diferença entre alta e o necrotério, Meredith. Talvez você devesse considerar uma transferência para a geriatria ou a loja de presentes em algum lugar. Mais lenta. Os internos deram risadinhas. Chloe, uma enfermeira de 23 anos com uniformes rosa brilhante, olhou para seus pés, seu rosto corando. Ela gostava de Meredith. Meredith a havia salvado de um erro de medicação na semana passada sem a reportar. Mas ninguém confrontou o Dr. Hayes. Meredith não se encolheu. Ela não piscou. Ela simplesmente pendurou a bolsa de soro, espetou-a com um movimento fluido que era tão praticado que era quase invisível, e ajustou a taxa de gotejamento. A PA do paciente está estabilizando, doutor, ela disse, ignorando sua alfinetada. Percebi que sua produção está baixa. Você pode querer verificar por tensão renal antes de injetar o contraste. Morrer. Hayes se arrepiou. Ele odiava quando ela estava certa. E ela estava sempre certa. Eu não preciso de um diagnóstico de uma enfermeira que mal consegue andar. Sullivan, apenas faça seu trabalho em silêncio. Ele passou por ela, seu ombro atingindo o dela. Não foi forte o suficiente para derrubá-la, mas com seu quadril ruim, foi o suficiente para fazê-la tropeçar. Ela agarrou a borda da grade da cama, seus nós dos dedos ficando brancos.
Um raio afiado de eletricidade disparou de seu quadril esquerdo até seu tornozelo. Um lembrete fantasma de metal e fogo. Cuidado aí, tartaruga. Hayes chamou de volta por cima do ombro. Não quebre um quadril. A papelada é um pesadelo. Meredith se firmou. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro familiar de antisséptico, sangue e medo. Ela ajustou seu top de uniforme, endireitou suas costas o máximo que as vértebras fundidas permitiam e continuou seu trabalho. Mais tarde naquela noite, na sala de descanso, Meredith sentou sozinha, massageando sua coxa. A chuva chicoteava contra as janelas de Seattle. Ele é um idiota, Mary, uma voz resmungou da porta. Era Gus, o zelador de 60 anos. Ele estava empurrando um balde de esfregão, seu próprio andar irregular. Gus era o único que a chamava de Mary. Ele é apenas jovem, Gus, Meredith disse, tomando um gole de café morno. Ele pensa que medicina é sobre ser a pessoa mais inteligente na sala. Ele pensa que medicina é sobre ele, Gus corrigiu, mancando para sentar-se em frente a ela. Gus tinha servido nos fuzileiros navais em 91. Ele tinha o olhar, aquele olhar distante de 1000 jardas que Meredith reconhecia no espelho todas as manhãs. Por que você não diz a ele ou diz ao RH sobre aquele mancar? Eu conheço uma lesão de combate quando vejo uma. Você não conseguiu isso caindo de uma bicicleta. Meredith sorriu, uma pequena curva triste de seus lábios. Não importa de onde veio, Gus. Só importa que eu ainda posso fazer o trabalho. Você faz o trabalho melhor do que qualquer um deles, Gus cuspiu. Eu te vi semana passada com aquela vítima de tiro. O jeito que você empacotou aquela ferida. Aquilo não era coisa de escola de enfermagem. Aquilo era coisa de médico de campo. Os olhos de Meredith endureceram ligeiramente. Gus, tudo bem, tudo bem. Eu vou guardar seus segredos. Ele se levantou, seus joelhos estalando. Mas um desses dias aquele garoto de ouro vai te empurrar longe demais e eu espero estar lá para vê-lo quebrar-se ao meio. Eu não quebro, Gus, Meredith disse olhando para seu café preto. Eu aguento, mas a resistência tem um limite. E no Providence General, o limite estava se aproximando mais rápido do que Meredith percebia. O conselho do hospital havia anunciado um programa de revitalização da equipe visando cortar custos e modernizar a força de trabalho. O Dr. Hayes havia sido colocado no comando das avaliações de desempenho de enfermagem. Na manhã seguinte, Meredith encontrou um envelope em seu armário. Era uma notificação formal, avaliação obrigatória de competência física. Ela olhou para o papel. Era uma armadilha. Eles não podiam demiti-la por sua idade e seu registro era impecável. Então Hayes ia tentar demiti-la por seu corpo. Ele queria provar que ela era fisicamente incapaz para o serviço. Ela dobrou a carta e a colocou no bolso. Sua mão roçou contra a pequena e desgastada medalha de São Cristóvão que ela guardava ali. Jogo começou, doutor. Ela sussurrou. A avaliação de competência física foi agendada para as 14 de uma sexta-feira. A hora mais movimentada no pronto-socorro. Foi um movimento calculado. Hayes a queria exausta antes mesmo de ela começar. O teste foi humilhante. Ocorreu na academia de fisioterapia com o Dr. Hayes e a diretora de RH, Sra. Gable, observando com pranchetas. Eles a fizeram levantar caixas de 50 libras. Eles a fizeram realizar compressões de RCP em um manequim por 10 minutos seguidos sem parar. Meredith fez tudo. Ela varreu, seu rosto ficando pálido enquanto a dor em suas pernas gritava como uma banshee. Mas ela não parou. Seu ritmo no manequim de RCP era perfeito. 100 batimentos por minuto. Forte e rápido. Ficar vivo, ficar vivo. Mas em sua cabeça, ela não estava em uma academia em Seattle. Flashback, outubro de 2009. Vale Korangal, Afeganistão. A poeira estava sufocando. Tinha gosto de pedra pulverizada e sangue de cobre. O barulho era ensurdecedor.
O estalo sibilante de projéteis de AK-47 passando centímetros acima da cabeça. O rugido do fogo de metralhadora pesada de saída. A tenente Meredith Sullivan, incorporada ao corpo de enfermeiras anexado a uma equipe cirúrgica avançada, FST, estava agachada atrás de uma parede de lama desmoronando. Mas ela não deveria estar tão à frente. O comboio havia sido emboscado. O Humvee líder estava queimando. Precisamos de um médico. Temos um homem caído no aberto. Viper 2 está abatido. O rádio crepitou. O paramédico estava morto. O operador SEAL mais próximo estava preso, arrastando seu capitão. Meredith não pensou. Ela não analisou o risco. Ela viu o jorro de sangue. Ela correu. Ela pegou sua bolsa de primeiros socorros e correu pelo chão aberto. Balas levantaram sujeira ao redor de suas botas. Ela deslizou para a cratera onde os 2 SEALs estavam se abrigando. Quem diabos é você? O capitão rugiu. Ele estava sangrando do pescoço, mas ele estava aplicando pressão na artéria femoral de seu sargento. A fita de nome do capitão lia, Mercer. Eu sou sua melhor chance, capitão. Meredith gritou sobre as explosões de morteiro. Mova sua mão. Ela foi trabalhar. Embalagem de torniquete, Quick Clot. Ela trabalhou com a precisão de uma máquina. Mas então o assobio veio. Chegando. O morteiro não atingiu a cratera. Ele atingiu a parede ao lado deles. A explosão jogou Meredith para trás. Ela sentiu uma sensação como um martelo batendo em seu quadril esquerdo. O mundo ficou branco, depois vermelho, depois preto. Quando ela acordou, ela estava sendo arrastada. O capitão Mercer estava puxando-a. Ele havia levado um tiro no ombro, mas ele a estava arrastando. Sua perna estava torcida em um ângulo impossível. O osso estava exposto. Eu te peguei, doutora! Mercer estava grunhindo. Eu te peguei. Não morra para mim. Você salvou meu cara. Eu não vou te deixar. De volta à academia, Meredith ofegou. Tempo. O Dr. Hayes chamou, parecendo entediado. Meredith parou as compressões. Ela estava ofegando pesadamente. Suor escorrendo de seu nariz, sua perna estava latejando com tal intensidade que sua visão embaçou. Bem, Hayes disse, batendo sua caneta contra a prancheta. Tecnicamente você passou nos requisitos físicos, mas notei hesitação significativa em seu movimento durante o levantamento. E você estava visivelmente lutando para recuperar o fôlego. Eu completei as tarefas, Meredith ofegou, ficando de pé apesar da agonia. Mal Hayes zombou. Meredith, olhe para si mesma. Você está arruinando seu corpo e, francamente, é desagradável. Pacientes querem ver vitalidade. Eles querem ver saúde. Ver você se arrastar mata o moral. A senhora Gable do RH parecia desconfortável. Preston, ela passou no teste. Nós não podemos. Eu vou colocá-la em liberdade condicional. Hayes interrompeu. Um deslize, uma veia perdida, uma resposta atrasada a um código, e ela está fora. Para a segurança do paciente, ele se aproximou de Meredith, baixando a voz para que a senhora Gable não pudesse ouvir. Eu vou te expulsar daqui, Sullivan. Você é um brinquedo quebrado. Vá para casa e tricote. Meredith o olhou nos olhos. Seus olhos eram de um azul gelado penetrante. Os olhos de uma mulher que havia encarado os senhores da guerra talibãs. Eu irei para casa quando meu turno acabar, doutor, ela disse calmamente. Nem um momento antes. Hayes riu e saiu. A semana seguinte foi um inferno. Hayes atribuiu a Meredith os piores turnos. Ele deu a ela os pacientes combativos mais difíceis. Ele criticava suas anotações na frente das famílias. Ele a fez refazer procedimentos que estavam perfeitamente feitos. As outras enfermeiras começaram a se distanciar. Elas tinham medo do dano colateral. Se você ficasse ao lado de Meredith, Hayes também te miraria. Apenas Chloe, a jovem interna, ficou ao lado dela, ajudando-a silenciosamente a levantar pacientes pesados quando Hayes não estava olhando. Por que você fica? Chloe sussurrou uma noite na estação de enfermagem,
observando Meredith esfregar creme de lidocaína em seu quadril debaixo da mesa. Você poderia conseguir um emprego em uma clínica, um trabalho de escritório. Por que aceitar este abuso? Meredith olhou para o quadro de triagem. Estava cheio. Acidentes de carro, overdoses, ataques cardíacos. Porque Chloe, Meredith disse, quando as coisas dão errado, realmente errado, você não quer a pessoa com o melhor cabelo. Você quer a pessoa que não entra em pânico. E eu nunca entro em pânico. Mas Hayes é um médico de tempo de paz, Meredith disse. Ele é ótimo quando os livros didáticos funcionam, mas o caos está chegando. Sempre chega. E o caos chegou 3 dias depois em uma terça-feira chuvosa. Começou com uma ligação da enfermeira-chefe. Um código preto. Incidente de vítimas em massa. O interfone tocou. Engavetamento na rodovia 5, múltiplos traumas, capotamento de ônibus. ETA a 5 minutos. O pronto-socorro explodiu em ação. Mas então uma segunda ligação chegou pela linha segura. O telefone vermelho que geralmente acumulava poeira na mesa central. O Dr. Hayes atendeu. Ele ouviu seu rosto perdendo a cor. Ele desligou, parecendo abalado. Mudança de planos, Hayes gritou, sua voz rachando ligeiramente. Temos um transporte VIP chegando quente via helicóptero. Desvie os casos de trauma para Seattle Grace. Estamos liberando a sala de trauma 1 e 2. O quê? Meredith deu um passo à frente. Não podemos desviar um capotamento de ônibus. Nós temos a capacidade. Isso vem do Departamento de Defesa. Sullivan, Hayes estalou. Transporte classificado, alvo de alto valor. Estamos em bloqueio. A segurança está varrendo o perímetro agora. Meredith sentiu um arrepio. Transporte de linha segura. O som das pás do rotor batia contra o teto, sacudindo a poeira das telhas do teto. Este não era um helicóptero de notícias irregular. Era o pesado wump, wump, wump rítmico de um Black Hawk militar. As portas duplas da baía de ambulância se abriram. Geralmente, paramédicos corriam para dentro. Desta vez, homens em equipamento tático preto com rifles entraram primeiro. Eles protegeram o corredor. Então veio a maca. Não era um soldado na maca. Era um homem de terno, com cabelo grisalho, segurando o peito, uma máscara de oxigênio sobre o rosto. Ele estava cercado por 4 homens que pareciam ter sido esculpidos em granito. Barbas, braços de carvalho, olhos que escaneavam tudo. SEALs. Meredith congelou. Ela conhecia daquele olhar. Ela conhecia o jeito que eles se moviam. O Dr. Hayes deu um passo à frente, ajustando seu jaleco branco, colocando seu rosto de médico de TV. Eu sou o Dr. Hayes, chefe de residentes. Eu estarei encarregado de um dos operadores. Um gigante de um homem com uma barba vermelha espessa. Braço rígido Hayes sem quebrar o passo. Saia do caminho. Precisamos de uma sala segura agora. Eu sou o médico. Hayes gaguejou. Ele está tendo um infarto do miocárdio. O operador líder latiu. Precisamos de um laboratório de cateterismo ontem. Eles levaram o homem para o trauma 1. A energia na sala era letal. Estes homens estavam armados, aterrorizados por seu VIP e correndo em pura adrenalina. O Dr. Hayes os seguiu, tremendo. Ele havia tratado CEOs de tecnologia ricos e políticos, mas ele nunca havia tratado um alvo protegido por operadores de nível 1. Meredith mancava até a porta do trauma 1. Ela observou Hayes tentar comandar a sala. Ele estava atrapalhado. Suas mãos estavam tremendo enquanto ele tentava entubar o paciente agitado. Sedá-lo, Hayes gritou. Ele está lutando contra o tubo. Sua PA está caindo. Uma enfermeira gritou. 70 por 40. Empurre EPI. Hayes gritou. Não, Meredith disse da porta, sua voz cortando o barulho. Hayes girou. Saia daqui, Sullivan. Olhe para as veias do pescoço dele, Meredith disse entrando na sala. Apesar dos guardas armados,
Elas estão distendidas e sua traqueia está desviada. Não é apenas um ataque cardíaco. Ele tem um pneumotórax hipertensivo, provavelmente da queda durante a convulsão. Se você o sedar e entubá-lo com pressão positiva antes de descomprimir o tórax, você o matará. Hayes olhou para o monitor. Ele olhou para o paciente. Ele olhou para Meredith. Ele congelou. O livro-texto dizia ataque cardíaco. Os sintomas eram confusos. Ele não sabia o que fazer. O monitor começou a uivar, um tom de linha reta. O operador gigante com a barba vermelha virou seu rifle ligeiramente para Hayes. Corrija-o agora. Hayes entrou em pânico. Ele largou o laringoscópio. Meredith não esperou. Ela não procurou por permissão. Ela se moveu. A sala estava congelada em um quadro de pânico. O monitor gritou sua nota singular e penetrante. A canção da morte. O VIP na mesa estava ficando azul, seu peito ofegando inutilmente contra o bloqueio em seus pulmões. O Dr. Hayes ficou paralisado, o laringoscópio pendurado em sua mão flácida como um pássaro morto. Ele era uma criatura de livros didáticos e ambientes controlados. Isto era caos. Isto era guerra. E ele estava falhando. Meredith não andou. Ela deu uma guinada. Ela jogou o peso de seu corpo para a frente, sua perna ruim arrastando pesadamente, ignorando a faísca de agonia que subiu por sua coluna. Para trás. O SEAL de barba vermelha rugiu, levantando o cano de seu rifle em direção a ela. Afaste-se dele. Meredith nem olhou para a arma. Ela olhou diretamente nos olhos do operador. Eles estavam arregalados, frenéticos, cheios da necessidade desesperada de proteger sua carga. Ele tem um pulmão colapsado, sargento. Meredith latiu. Sua voz havia mudado. O tom rouco e educado da tartaruga tinha sumido. Esta era a voz que havia gritado sobre fogo de morteiro no Corangal. Era uma voz de comando. Se eu não ventilar aquele tórax em 10 segundos, o coração dele para permanentemente. Você o quer morto ou você quer me deixar trabalhar? O SEAL hesitou. Ele viu algo nos olhos da mulher de cabelo grisalho. Ele viu a mudança, aquele raro e inconfundível deslocamento que acontece quando um guerreiro entra na zona. Ele baixou o cano uma polegada. Faça! Ele rosnou. Meredith não esperou por Hayes. Ela não esperou por luvas estéreis. Ela pegou uma agulha Angioart de calibre 14 do carrinho de parada. Hayes, mova-se! Ela gritou, empurrando o médico atordoado para fora do caminho. Ela rasgou a cara-camisa de seda, botões voando pela sala. Ela sentiu o tórax, sem sons respiratórios na direita. A traqueia estava desviada para a esquerda, pneumotórax hipertensivo. O ar preso na cavidade torácica estava esmagando o coração. Ela encontrou o segundo espaço intercostal, linha médio-clavicular. Baque. Seus quadris bateram contra o lado da maca enquanto ela se inclinava para alavancar. Ela rangeu os dentes contra a dor. Sem anestesia. Hayes ofegou, encontrando sua voz. Você não pode simplesmente esfaquear um paciente. Pop. Meredith enfiou a agulha no peito. Um alto sibilo de ar escapando encheu a sala, audível mesmo sobre o caos. Soava como um pneu desinflando. Imediatamente o monitor mudou. O tom de linha reta gaguejou, então bipou. Bip, bip, bip. O paciente ofegou, um sopro irregular e profundo sugando para seus pulmões famintos. Sua cor começou a mudar de azul cianótico para rosa. A pressão em seu coração foi liberada. Oxigênio, Meredith ordenou. Ela não olhou para Hayes. Ela olhou para Chloe, a interna. Ventile-o agora. Chloe saiu de seu transe e colocou a máscara no rosto do paciente, apertando a bolsa ritmicamente. A PA está subindo. A enfermeira no monitor chamou, sua voz tremendo. 90/60, ritmo sinusal retornando. Meredith prendeu a agulha com fita, suas mãos movendo-se com um borrão de velocidade que desmentia sua idade. Ela checou as pupilas do paciente. Ela checou seu pulso.
Ela finalmente se levantou reta, limpando uma mancha de sangue de sua bochecha. Sua perna estava tremendo violentamente agora, a adrenalina diminuindo e deixando a dor nervosa crua em seu rastro. Ela agarrou a grade da cama para não cair. A sala estava silenciosa. O Seal de barba vermelha olhou para ela. Ele olhou para a agulha no peito. Ele olhou para o monitor estabilizador. Então ele olhou para a mulher idosa nos sapatos ortopédicos que estava se apoiando pesadamente no balcão. Claro, Meredith sussurrou. Ele está estável para transporte para o laboratório de cateterismo. O Dr. Reis piscou. A cor retornou ao seu rosto e com ela sua arrogância. Ele percebeu que o perigo havia passado. Ele percebeu que havia congelado. E pior, ele percebeu que todos tinham visto. Ele endireitou seu casaco. Ele limpou sua garganta. Boa captura, Reis disse, sua voz tensa. Eu estava prestes a ordenar aquele procedimento. Você antecipou meu comando um pouco agressivamente, Sullivan. Mas nós o salvamos. Ele se virou para os SEALs. Cavalheiros, como eu disse, eu estabilizei o paciente. Podemos movê-lo agora. Os SEALs não olharam para Reis. Eles ainda estavam olhando para Meredith. Você, o Barba Vermelha disse, dando um passo em direção a ela. Meredith olhou para cima, cansada. Sim. Onde você aprendeu a fazer uma descompressão com agulha assim? Ele perguntou. Sua voz era baixa, desconfiada. Aquilo não era um espeto de escola de enfermagem. Aquilo era um espeto de campo. Agressiva, rápida. Meredith ajustou seu crachá. Eu sou enfermeira há muito tempo, senhor. A gente aprende as coisas. Reis se colocou entre eles. A enfermeira Sullivan é uma de nossas funcionárias mais antigas. Ela tende a ser um pouco rude nas bordas. Peço desculpas pela falta de protocolo dela. Eu vou registrar uma ocorrência contra ela por realizar um procedimento de nível médico sem autorização direta. É uma questão de responsabilidade. O Seal olhou para Reis com desprezo aberto. Responsabilidade? Ela acabou de salvar a vida do senador enquanto você estava molhando suas calças, doutor. Reis corou um vermelho escuro. Eu sou o chefe de residentes. Eu estava avaliando o estamos nos movendo. O Seal o interrompeu. Ele tocou o fone do seu comunicador. Chefe, pacote está estável. Estamos nos movendo para a UTI. Sim, tivemos uma situação, mas foi resolvida por uma local. Eles levaram a maca para fora. Enquanto passavam, o Barba Vermelha parou ao lado de Meredith. Qual o seu nome? Meredith, ela disse. Obrigado, Meredith. E então eles se foram, deixando um silêncio na sala de trauma que era mais pesado que chumbo. Reis se virou lentamente para encará-la. Seus olhos eram fendas frias e duras. A humilhação o estava queimando vivo e ele precisava de um alvo. Você pensa que é uma heroína. Ele sibilou, aproximando-se dela para que os outros não pudessem ouvir. Você me humilhou na frente de agentes federais. Você colocou em perigo um paciente com um procedimento cowboy imprudente. Eu salvei a vida dele, Preston, Meredith disse, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. E você sabe disso. Você praticou medicina sem licença. Reis sorriu, um sorriso cruel e fino. E isso é motivo para demissão imediata. Saia do meu pronto-socorro, Sullivan. Vá para casa. Não volte até ouvir do conselho médico. Meredith ficou ali, os sons do hospital a envolvendo. Ela olhou para a sala de trauma onde ela havia trabalhado por 15 anos. Você está cometendo um erro, ela disse suavemente. O único erro, Reis respondeu, foi não te demitir 6 meses atrás. Saia. Meredith não argumentou, ela não gritou. Ela simplesmente desamarrou sua touca cirúrgica, revelando seu cabelo grisalho bagunçado, e caminhou para o vestiário. Seu mancar era pronunciado agora, um andar pesado e arrastado que ecoava sua exaustão. Ela trocou para suas roupas de rua, um suéter de lã e jeans que estavam folgados na cintura. Ela pegou sua medalha de São Cristóvão e a colocou ao redor do pescoço. Ela saiu do hospital para a chuva de Seattle. Ela não chorou. Ela estava muito cansada para chorar.
Ela apenas sentiu uma dor oca em seu peito. Não era justo, mas a vida raramente era. Ela havia aprendido isso na sujeira do Vale Corangal. Ela sentou em um banco no ponto de ônibus, observando as ambulâncias gritarem para a Bahia. Dentro do hospital, no entanto, a tempestade não havia terminado. No quarto andar, na unidade de terapia intensiva, o VIP, senador Arthur Sterling, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, estava se recuperando. A ala inteira estava em bloqueio. Homens de terno e equipamento tático rondavam os corredores. Na sala de espera, um homem estava olhando pela janela. Ele não estava usando equipamento tático. Ele estava usando um uniforme caque de serviço da Marinha com o posto de capitão 06 na gola. Seu peito estava pesado com fitas, a cruz da Marinha, estrela de prata, coração púrpura com 2 estrelas. Ele era alto com o cabelo que estava grisalho nas têmporas e uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda. Ele se movia com uma graça predatória, apesar da leve rigidez em seu ombro direito. Este era o capitão Elias Mercer, o homem encarregado do detalhe. Citrep Miller, capitão Mercer, disse sem se virar. Chefe de suboficiais Miller, o barba vermelha do pronto-socorro, deu um passo à frente. Senador está estável, senhor. Cardiologista diz que o stent está segurando. Mas o pulmão, isso foi por pouco. Se eles não o tivessem descomprimido na Bahia, ele estaria morto. Bom trabalho no pronto-socorro. Mercer assentiu. Não foi o pronto-socorro, senhor. Miller disse. Ele se remexeu desconfortavelmente. O médico congelou. Era uma enfermeira, uma senhora idosa, perna aleijada. Ela se adiantou e enfiou um calibre 14 no peito dele como se estivesse perfurando um bilhete. Salvou a vida dele. Mercer se virou. Uma enfermeira. Sim, senhor. O nome era Meredith, o médico. Este idiota chamado Hayes. Ele tentou impedi-la. Depois, ouviu ameaçando demiti-la. Disse que ela praticava sem licença. Os olhos de Mercer se estreitaram. Hayes, o chefe de residentes, um verdadeiro pedaço de trabalho. Ele estava mais preocupado com seu ego do que com os níveis de oxigênio do senador. Mercer esfregou o queixo. Algo sobre a história puxou sua memória. Uma enfermeira medicina de campo agressiva. Uma perna aleijada. Você disse que ela mancava? Mercer perguntou. Sim, uma ruim. Perna esquerda a arrasta. Mas quando a ação começou, ela se moveu rápido. Ela tinha os olhos, chefe. Você conhece os olhos. Mercer sentiu um fantasma de uma sensação em seu ombro. Ele se lembrou do calor. Ele se lembrou da poeira. Ele se lembrou de uma voz gritando para ele ficar acordado enquanto ele estava sendo arrastado pela sujeira. Eu te peguei, capitão. Eu te peguei. Ele balançou a cabeça. Não, não poderia ser. Isso foi há 14 anos, meio caminho do outro lado do mundo. Onde ela está agora? Mercer perguntou. Eu acho que ela saiu, senhor. O doutor a expulsou. Mercer ajustou sua jaqueta. Miller, fique com o senador. Eu estou indo para o pronto-socorro. Você quer um detalhe de segurança, senhor? Não, Mercer disse, sua voz caindo uma oitava. Eu só quero ter um bate-papo com o Dr. Hayes. Lá no pronto-socorro, o Dr. Hayes estava se sentindo triunfante. Ele havia girado a narrativa. Ele estava atualmente parado na estação de enfermeiras, fazendo corte com os internos e o administrador do hospital, Sr. Thorne. Foi uma ação desonesta, Hayes estava explicando, usando sua voz mais séria. A enfermeira Sullivan tem se deteriorado mentalmente por meses. Hoje, ela enlouqueceu. Ela me agrediu fisicamente para chegar ao paciente. Foi pura sorte ela não ter perfurado o coração. Nós temos que demiti-la para proteger o hospital de um processo. O Sr. Thorne, um homem nervoso em um terno barato, assentiu freneticamente. Claro, Dr. Hayes, se você diz que ela é um perigo, ela se foi. Eu vou redigir os papéis. Bom. Hayes sorriu. É para o melhor.
Precisamos de um novo começo aqui. Sangue jovem. Com licença. A voz era como cascalho moendo em concreto. Hayes se virou. Ele se viu olhando para um peito cheio de medalhas. Ele olhou para cima, nos olhos cinzentos e inflexíveis do Capitão Mercer. O pronto-socorro ficou em silêncio. Todos sabiam quem eram os militares, mas este homem irradiava um tipo diferente de autoridade. Você é o médico responsável? Mercer perguntou. Eu sou o Dr. Preston Hayes, chefe de residentes, Hayes disse, estufando o peito. Como está o senador? Eu assumo que as medidas de estabilização da minha equipe foram eficazes. Sua equipe? Mercer repetiu. Ele deu um passo mais perto. Ele não gritou, mas sua presença preencheu a sala. Meu operador me diz que você congelou. Ele me diz que uma enfermeira salvou o senador. Hayes riu nervosamente. Ah, a névoa da guerra, capitão. Testemunhas podem ser não confiáveis. Eu estava supervisionando o procedimento. A enfermeira, senhorita Sullivan, na verdade violou o protocolo. Eu a acabei de demitir por insubordinação. Mercer o encarou. Você a demitiu? Ela era uma responsabilidade. Hayes encolheu os ombros. Velha, lenta. Ela tem uma lesão permanente que a torna incapaz para o trabalho de trauma. Honestamente, foi caridade mantê-la por tanto tempo. Que tipo de lesão? Mercer perguntou suavemente. Algum problema no quadril? Provavelmente artrite ou uma queda. Ela anda como uma tartaruga. É embaraçoso para o departamento. Mercer ficou muito parado. Uma lesão no quadril, Mercer disse. Lado esquerdo? Hayes pareceu confuso. Sim. Por quê? Mercer alcançou seu bolso e puxou um telefone. Ele tocou na tela e abriu uma foto antiga granulada. Era uma foto da unidade de 2009. Um grupo de homens barbados empoeirados de pé na frente de uma cordilheira irregular. E no meio, sorrindo com sujeira no rosto e um capacete enfiado debaixo do braço, estava uma mulher mais jovem com olhos azuis brilhantes. Mercer olhou para a foto, então para Hayes. Descreva-a. Mercer comandou. Cabelo grisalho, cerca de 5, mais 5, voz rouca. Olha, capitão, eu não vejo por que uma enfermeira demitida é sua preocupação. Mercer o ignorou. Ele se virou para as enfermeiras reunidas. Ele avistou Chloe, que o estava olhando com olhos arregalados. Você? Mercer apontou. Qual é o nome completo dela? Meredith. Chloe guinchou. Meredith Sullivan. Mercer fechou os olhos por um segundo. Ele respirou fundo. Quando ele os abriu, a temperatura na sala parecia cair 10 dedos. Onde ela está? Ela foi para o ponto de ônibus, Chloe disse. Cerca de 20 minutos atrás, Mercer se virou para Hayes. Você demitiu Meredith Sullivan. Você a chamou de responsabilidade. Ela é. Hayes insistiu, embora sua confiança estivesse vacilando. Ela é apenas uma aquela, Mercer disse, sua voz subindo, ecoando pelo pronto-socorro, para que todo paciente, médico e zelador parasse para ouvir. É a única razão pela qual estou aqui hoje. Aquela é uma tenente-comandante no corpo de enfermeiras da Marinha, aposentada, e aquela perna que você zombou, ela não a feriu caindo em um supermercado. Mercer se aproximou tanto de Hayes que o médico recuou contra o balcão. Ela pegou um pedaço de estilhaço do tamanho do meu punho em seu quadril, enquanto me protegia de uma explosão de morteiro. Ela me arrastou 300 jardas para um helicóptero de evacuação médica com seu fêmur estilhaçado. O silêncio no pronto-socorro foi absoluto. A mandíbula de Hayes caiu. Chloe cobriu a boca com a mão. Ela é uma recipiente da estrela de bronze com valor. Mercer cuspiu as palavras em Hayes. Ela é uma lenda nas equipes. E você? Você a demitiu porque ela anda muito devagar. Hayes gaguejou. Eu não sabia. Não está no arquivo dela porque ela é humilde. Mercer rosnou. Ao contrário de você. Mercer se virou para seus homens que haviam acabado de chegar dos elevadores. Protejam o perímetro. Mercer ordenou. Eu vou pegá-la.
Ele olhou de volta para Reis uma última vez. E você, doutor? Comece a rezar para que ela te perdoe, porque se ela não o fizer, eu vou garantir que a única coisa que você jamais praticará é virar hambúrgueres. Mercer virou nos calcanhares e marchou em direção às portas de saída, seu próprio passo longo e proposital. Ele tinha uma dívida a pagar, uma dívida que estava 14 anos atrasada. A chuva de Seattle era implacável. Não era uma garoa suave, era uma camada de água fria e impetuosa que encharcou o casaco de lã de Meredith em segundos. Ela sentou no banco de metal do ponto de ônibus, tremendo. O frio infiltrou-se em seu quadril esquerdo, fazendo os pinos de titânio doerem com um ritmo surdo e latejante que combinava com seu batimento cardíaco. Ela olhou para a poça aos seus pés. 30 anos de enfermagem, inúmeras vidas salvas, e terminou assim, tremendo em uma esquina, descartada como uma seringa usada, porque ela não era estética o suficiente para o novo pronto-socorro do Dr. Hayes. Uma lágrima finalmente escapou, quente e zangada, misturando-se com a chuva em sua bochecha. Ela alcançou seu bolso e dedilhou a medalha de São Cristóvão. Talvez ele esteja certo, ela pensou. Talvez eu seja apenas uma relíquia quebrada. Um SUV preto elegante, com janelas fumê, desceu a rua, espirrando água na calçada. Ele rangeu para uma parada bem na frente do ponto de ônibus, bloqueando a faixa. Meredith enrijeceu. Ela agarrou sua bolsa, seus instintos inflamando. A porta do passageiro se abriu. Um homem saiu para a chuva torrencial. Ele não tinha um guarda-chuva. Ele não correu para se abrigar. Ele caminhou em direção a ela com um passo que era proposital e terrivelmente familiar. Era o capitão, o homem da sala de trauma. Meredith se levantou, sua perna protestando. Senhor, o hospital é por aquele caminho. Se você está procurando por... Eu não estou procurando pelo hospital, Capitão Mercer disse. Ele parou a 3 pés dela. A chuva grudou seu uniforme de gala em seus ombros, encharcando suas fitas, mas ele não piscou. Eu estou procurando pela Tenente Meredith Sullivan, Corpo de Enfermeiras, Marinha dos Estados Unidos. A respiração de Meredith engasgou. Ela não havia ouvido aquele título em 14 anos. Aquela mulher não existe mais, Meredith disse, sua voz rachando. Eu sou apenas Meredith e eu acabei de ser demitida. Mercer olhou para ela. Ele realmente olhou para ela. Ele estudou as linhas em seu rosto, o cabelo grisalho, e finalmente seus olhos caíram para sua perna esquerda. Eu me lembro da poeira, Mercer disse suavemente. Eu estava desfalecendo, perdendo sangue rápido. Eu me lembro do impacto do morteiro. Eu me lembro de você voando para trás. Eu pensei que você estava morta. Mas então você rastejou de volta. Meredith olhou para longe, a memória piscando brilhante e violenta em sua mente. Você rastejou de volta para mim. Mercer continuou, sua voz grossa com emoção. Sua perna foi destruída. Você estava gritando toda vez que se movia, mas você me arrastou. Você colocou seu corpo sobre o meu quando a segunda saraivada a atingiu. Você pegou os estilhaços destinados à minha cabeça. Ele deu um passo mais perto. Eu passei 3 anos em reabilitação, Meredith. Eu te procurei. Eles me disseram que você havia sido dispensada por motivos médicos. Eles não me dariam suas informações de contato. Classificado, atos de privacidade, becos sem saída. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Seu aperto era quente e calejado. Eu tenho uma esposa agora. Eu tenho 2 filhas. Os nomes delas são Sarah e Emily. Os olhos grisalhos de Mercer estavam brilhando com lágrimas que a chuva não podia esconder. Elas existem por sua causa. Meu mundo inteiro existe porque você se recusou a desistir. Meredith sentiu um soluço em sua garganta. Ela apertou a mão dele. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, capitão. Não. Mercer balançou a cabeça. O Dr. Hayes faz um trabalho. Você serve. Bem, Meredith puxou sua mão de volta suavemente, enxugando seus olhos.
Eu não sirvo em lugar nenhum mais. Hayes se certificou disso. Ele disse que eu era uma responsabilidade, uma... A expressão de Mercer endureceu. A tristeza desapareceu, substituída pelo aço frio e afiado de um guerreiro. Ele te chamou de aleijada? Mercer perguntou, sua voz baixa. Ele disse que eu era desagradável, que eu assustava os pacientes. Mercer endireitou sua jaqueta de uniforme. Ele se virou para o SUV e sinalizou para o motorista esperar. Meredith, ele disse, entre no carro. O quê? Não, eu estou indo para casa. Não, tenente, você não está indo para casa. Mercer abriu a porta traseira para ela. Nós estamos voltando para aquele hospital. Eu tenho uma missão a completar. E eu nunca deixo um companheiro de equipe para trás. Capitão, por favor, eu não posso encará-lo novamente. Ele é o chefe de residentes. Ele tem o poder. Mercer sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um lobo. Ele tem um título, Mercer disse. Eu tenho um batalhão de SEALs e um senador dos Estados Unidos. Vamos ver cujo poder conta mais hoje. Meredith olhou para ele. Ela olhou para a porta aberta. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma faísca de algo que ela pensou ter perdido. Orgulho. Ela a sentiu uma vez. Ela subiu no SUV. O pronto-socorro no Providence General estava em um estado de tensão nervosa. A presença do detalhe de segurança militar havia deixado todos nervosos. O Dr. Hayes, no entanto, estava se sentindo confiante. Ele havia contado a história para a equipe. Meredith havia enlouquecido, colocado em perigo um paciente e ele havia heroicamente intervindo para salvar o dia. É trágico, realmente. Hayes estava dizendo a um grupo de enfermeiras na estação central. A demência vem rápido. Temos que ser vigilantes. As portas automáticas na baía de ambulâncias se abriram com um whoosh. O falatório morreu instantaneamente. O capitão Elias Mercer entrou. Ele não estava sozinho. Ladeando-o estavam 4 membros de seu detalhe de segurança, totalmente armados, movendo-se em formação de diamante. E no centro da formação, andando com a cabeça erguida, apesar de seu mancar pesado, estava Meredith Sullivan. Ela não estava usando seus uniformes. Ela estava em suas roupas de rua, seu cabelo molhado colado em sua testa. Mas o jeito que ela andava não era mais o arrastar de uma mulher velha cansada. Era a marcha de uma veterana retornando à linha. O pronto-socorro inteiro parou. Médicos congelaram no meio do prontuário. Pacientes sentaram em suas macas. Hayes os viu chegando. Seu sorriso vacilou. Capitão, Hayes chamou, dando um passo à frente e tentando recuperar o controle. Eu acho que houve um mal-entendido. A senhorita Sullivan não é mais funcionária aqui. Ela está invadindo a segurança. Ele gesticulou para o policial de aluguel do hospital, um adolescente chamado Kevin, que deu uma olhada nos SEALs e sabiamente decidiu inspecionar seus cadarços. Mercer não parou até que estivesse nariz a nariz com Hayes. O detalhe de segurança se espalhou, criando um perímetro ao redor da estação de enfermeiras. Era uma exibição silenciosa e aterrorizante de domínio. Dr. Hayes, Mercer disse, sua voz ecoando pelo departamento silencioso. Você me disse antes que a enfermeira Sullivan foi demitida por incompetência, por ser uma responsabilidade. Isso está correto, Hayes disse, sua voz guinchando ligeiramente. Ela é fisicamente incapaz. É mesmo? Mercer se virou para a multidão. Ele avistou o administrador do hospital, Sr. Thorne, que havia descido para ver qual era a comoção. Sr. Thorne, é isso? Mercer perguntou. Sim, sim, Thorne gaguejou. Eu quero que você ouça isso, Mer disse. Ele alcançou seu bolso da jaqueta e puxou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu com um estalo. Dentro jazia uma medalha de ouro com uma fita azul, a Cruz da Marinha, a segunda mais alta condecoração militar, St. Titus, por valor, logo abaixo da medalha de honra. Um suspiro percorreu a sala. Esta, Mercer disse, segurando a medalha, é a Cruz da Marinha. Ela é concedida por heroísmo extraordinário em combate. Eu recebi esta pela operação no Vale Corangal.
Ele se virou para Meredith. Ela estava tremendo ligeiramente olhando para a medalha. Mas eu não deveria tê-la, Mercer disse claramente. Por todos os direitos, eu deveria estar morto em uma vala no Afeganistão. A única razão pela qual voltei para casa, a única razão pela qual estou aqui para proteger o senador Sterling é porque a tenente Meredith Sullivan se recusou a me deixar morrer. Ele virou seus olhos flamejantes para Hayes. Você zombou do mancar dela. Mercer disse, sua voz gotejando desgosto. Você chamou de feio. Você sabe o que é aquele mancar, doutor? É o custo da minha vida. Ela levou uma bala por mim. Ela estilhaçou seu corpo para salvar o meu. Aquela caminhada feia é a coisa mais bonita que eu já vi. Hayes estava pálido. Ele olhou ao redor da sala. As enfermeiras estavam olhando feio para ele. Os internos estavam olhando para Meredith com admiração. Ele estava perdendo o controle da sala. Isso é história antiga. Hayes gaguejou. Aqui neste hospital, ela violou o protocolo. Ela é lenta. Ela diagnosticou pneumotórax de tensão quando você estava olhando para um monitor como um cervo nos faróis. Mercer rugiu. Meu médico me contou tudo. Você congelou. Ela agiu. Ela não só me salvou em 2009, doutor. Ela salvou o presidente do Comitê de Serviços Armados hoje. Mercer se virou para Meredith. Ele entregou a caixa a um de seus homens e deu um passo para trás. E tensão às ordens. Mercer latiu. Foi um reflexo de comando. Os 4 SEALs na sala bateram em atenção, suas botas batendo no chão de linóleo com um estalo como um tiro. Até Gus, o zelador, largou seu esfregão e ficou em atenção perto das máquinas de venda automática, suas costas se endireitando. Mercer ficou rígido. Ele levantou a mão direita em uma saudação afiada e perfeita. Ele a segurou, seus olhos travados nos de Meredith. Tenente Sullivan, Mercer disse, sua voz falhando ligeiramente. Obrigado pela minha vida, pela minha família. Nós a saudamos. Por 10 longos segundos, a sala ficou em silêncio. Os SEALs mantiveram a saudação. Então, lentamente, a enfermeira Chloe deu um passo à frente. Ela estava chorando. Ela não sabia como saudar corretamente, mas ela levantou a mão para sua testa. Então outra enfermeira. Então os paramédicos. Meredith ficou no centro do círculo. As lágrimas finalmente fluindo livremente. Ela não era mais a tartaruga invisível. Ela foi vista. Ela lentamente endireitou suas costas, lutando contra a dor em sua coluna. Ela olhou para Mercer. Ela levantou sua mão tremendo e devolveu a saudação. Pronto também? Mercer chamou. Eles abaixaram as mãos. Mercer se virou para o Sr. Thorne, o administrador. Senhor, Mercer disse, sua voz calma agora, mas perigosa. O senador Sterling está acordado. Ele foi informado sobre a situação. Ele está descontente em saber que a mulher que salvou a vida dele foi demitida por uma criança arrogante. Thorne ficou branco. Descontente. O senador gostaria de fazer uma doação a este hospital, Mercer disse. Uma nova ala de trauma. Mas há uma condição. Qualquer coisa? Thorne disse sem fôlego. Qualquer coisa. Mercer apontou para Hayes. Ele. O silêncio na sala de emergência era sufocante. O Dr. Preston Hayes estava sozinho, isolado no meio do chão. O círculo de membros da equipe, enfermeiras, auxiliares, técnicos, havia instintivamente se afastado dele, deixando-o em uma ilha de escrutínio. O Sr. Thorne, o administrador do hospital, olhou para o capitão da marinha, então para o potencial de talão de cheques de um senador e finalmente para o Dr. Hayes. Thorne era um homem de números, não de moral, e a matemática era simples. A condição, capitão Mercer continuou, sua voz firme como granito, é que a nova ala de trauma será gerida por liderança competente. Liderança que entende que medicina é sobre serviço, não ego. O que significa que o Dr. Hayes não pode fazer parte deste hospital. Hayes ficou roxo.
Você não pode estar falando sério. Eu sou o chefe de residentes. Eu sou um graduado de Yale. Você vai deixar um soldado ditar a política de pessoal do hospital? Ele se virou para Thorne, seus olhos implorando. Sr. Thorne, diga a ele que isso é absurdo. Eu trago os códigos de faturamento mais altos no departamento. Thorne ajustou seus óculos. Ele olhou para Meredith, de pé, com sua cruz da marinha brilhando nas luzes fluorescentes ásperas. Ele olhou para a equipe que estava olhando para Meredith com reverência recém-descoberta. Na verdade, Preston, Thorne disse friamente, suas pontuações de satisfação do paciente têm sido as mais baixas no hospital por 6 meses, e sua taxa de rotatividade de pessoal é a mais alta. Thorne respirou fundo. Capitão Mercer, o hospital aceita a generosidade do senador, e nós aceitamos a condição. Thorne se virou para Hayes. Dr. Hayes, entregue seu crachá. Você está dispensado do dever com efeito imediato. A segurança irá acompanhá-lo ao seu armário para recolher seus pertences pessoais. Você está me demitindo? Hayes guinchou. Por causa dela? Por causa da tartaruga? Chega! O grande CEO de barba vermelha, Miller, deu um passo à frente cruzando os braços. Seus bíceps eram maiores que a cabeça de Hayes. Hora de ir, doutor! Hayes olhou ao redor da sala, desesperado por um aliado. Ele olhou para os internos. Ele olhou para Chloe. Chloe, ele estalou. Diga a eles. Diga a eles como eu te mentorei. Chloe, a jovem enfermeira que havia estado aterrorizada com sua própria sombra apenas horas atrás, deu um passo à frente. Ela olhou Hayes diretamente nos olhos. Você não me mentoreou, doutor, ela disse, sua voz tremendo, mas clara. Você me intimidou. Meredith me ensinou a ser enfermeira. Você apenas me ensinou que tipo de médico eu nunca quero ser. Uma onda de aplausos começou. Começou com Gus, o zelador. Então as outras enfermeiras se juntaram, então os paramédicos. Cresceu para uma ovação estrondosa. Hayes zombou, despojado de seu poder. Ele arrancou seu crachá de identificação de sua lapela e o jogou no chão. Ótimo, ele cuspiu. Este lugar é um navio afundando de qualquer maneira. Eu vou para uma prática privada onde eles apreciam o talento. Ele girou para sair furioso, mas em sua raiva, ele não olhou para seus pés. Ele tropeçou no balde de esfregão que Gus havia deixado perto da máquina de venda automática. Hayes caiu com força, espalhando-se no linóleo molhado com um guincho de mocassins caros. Ninguém correu para ajudá-lo. Ninguém se moveu. Ele se levantou apressadamente, seu rosto queimando com uma humilhação mais profunda do que qualquer que ele já havia infligido. Ele mancava em direção à saída. Um mancar verdadeiro desta vez, nascido de um joelho machucado e um ego estilhaçado. Conforme as portas automáticas se fecharam atrás dele, a tensão na sala se rompeu. As lágrimas irromperam de verdade desta vez. Meredith não aplaudiu. Ela o observou ir, um olhar de tristeza tranquila em seu rosto. Ela sabia que o ódio era um fardo pesado para carregar, e Hayes teria que carregá-lo por muito tempo. O capitão Mercer se aproximou dela, o guerreiro intimidador suavizado, seus olhos enrugando nos cantos. Missão cumprida, tenente, ele sussurrou. Você não precisava fazer isso, Elias, ela disse usando o primeiro nome dele. Eu estava pronta para ir embora. Eu sei, Mercer disse. É por isso que eu tive que fazer você ficar. O mundo tem políticos suficientes. Nós estamos em falta de heróis. O Sr. Thorne limpou a garganta, aproximando-se deles nervosamente. Senhorita Sullivan, Meredith, obviamente a demissão foi rescindida. Nós ficaríamos honrados, verdadeiramente honrados, se você retornasse ao seu turno. De fato, podemos discutir um aumento, um significativo. Meredith olhou para Thorne. Ela olhou para o pronto-socorro que havia sido seu campo de batalha por 15 anos. Ela olhou para seu quadril, a fonte de tanta dor e agora tanto orgulho. Eu não estarei retornando ao meu turno, Sr. Thorne, Meredith disse. O rosto de Thorne caiu.
Oh, eu entendo. Depois de como você foi tratada, eu não estarei retornando como enfermeira de andar. Meredith corrigiu. Ela apontou para as salas de trauma. Eu sou muito lenta para o andar agora. Hayes estava certo sobre uma coisa. Minha perna me atrasa. Ela olhou para Chloe e os outros jovens internos. Mas minha mente é rápida, ela disse. Eu quero gerir o programa de treinamento. Eu quero ensinar estas enfermeiras e estes residentes como lidar com trauma. Trauma real, não trauma de livro didático. Eu quero ensiná-los o que fazer quando as luzes se apagam e a aspiração falha. Thorne sorriu, alívio o invadindo. Diretor de Educação Clínica, é seu. Diga seu salário. Meredith sorriu. Eu quero uma nova máquina de café na sala de descanso. Dá boa. E Gus ganha um aumento. Feito, Thorne disse. A chuva havia parado em Seattle para uma rara tarde ensolarada. Uma pequena multidão se reuniu do lado de fora da recém-renovada ala oeste do Providence General. Uma fita vermelha estava esticada sobre a entrada. Meredith estava no pódio. Ela vestia um terno azul marinho impecável. Ela não estava mais escondendo seu mancar. Ela se apoiava em uma bengala preta elegante com cabo de prata, um presente do senador Sterling. Na primeira fila sentavam o capitão Mercer, sua esposa e suas duas filhas adolescentes. Ao lado deles estava Gus, vestindo um novo terno, e Chloe, que agora era a enfermeira-chefe do pronto-socorro. Eles me disseram, Meredith falou no microfone, sua voz rouca, forte e amplificada, que cicatrizes são feias, que elas são sinais de dano. Ela olhou para a multidão. Mas eu aprendi no Vale Corangal. E eu aprendi neste hospital que cicatrizes são apenas prova de que você sobreviveu. Elas são prova de que você defendeu algo. Ela se virou para a nova placa acima das portas. Não dizia a ala Sterling. Por insistência do senador, as letras prateadas em negrito liam o Centro de Trauma Tenente Meredith Sullivan. Isso não é para mim, Meredith disse, lágrimas brilhando em seus olhos. Isso é para cada enfermeira que manca para casa depois de um turno de 12 horas. Isso é para aqueles que seguram as mãos dos moribundos quando a família não pode estar lá. Isso é para os invisíveis. Ela pegou as tesouras gigantes. O dever chama, ela sussurrou. Snip. A fita caiu. A multidão aplaudiu. E em algum lugar na parte de trás, o fantasma da tartaruga desapareceu para sempre, substituído pela lenda que ela sempre foi. Conforme a multidão avançou, o capitão Mercer caminhou até ela, pegou sua mão e a beijou. Pronta para as rondas, diretora? Ele perguntou. Meredith endireitou suas costas, agarrou sua bengala e sorriu. Um sorriso que poderia iluminar a trincheira mais escura. Eu estou sempre pronta, capitão. Ela se virou e entrou em um hospital. Baque, passo, baque, passo. Não era mais o som de um mancar. Era o batimento cardíaco do hospital. Que poderoso lembrete de que nunca devemos julgar um livro pela capa ou uma enfermeira por sua caminhada. O Dr. Hayes viu uma mulher quebrada, mas o capitão Mercer viu a guerreira que salvou sua vida. Isso faz você se perguntar quantos heróis estão passando por nós todos os dias, disfarçados à vista de todos, apenas esperando por seu momento de brilhar. A história de Meredith prova que a verdadeira força não é sobre quão rápido você pode correr. É sobre manter sua posição quando todos os outros fogem. Karma não apenas bateu na porta do Dr. Hayes, ele a derrubou com uma bota de combate. Se esta história o emocionou ou se você tem um herói em sua vida que merece uma saudação, por favor, clique naquele botão de curtir. Isso nos ajuda a compartilhar estas histórias importantes com o mundo. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca um momento de justiça. Deixe-me saber nos comentários. Você já foi subestimado e provou que todos estavam errados? Eu adoraria ouvir sua história. Até a próxima, fique forte e continue saudando os verdadeiros heróis.